o pai espera, a mãe espera que ele saiba, que o aluno saiba, que esse filho, no caso, saiba o que está acontecendo ali, mas esse aluno também tem dificuldade. Esse filho tem dificuldade, mas ele tem que mostrar para o pai nesse exato momento que ele sabe de tudo, quando isso não é verdade. E ele sofre a pressão dentro de casa, por quê? Porque o pai teve que parar de estudar para trabalhar. E a gente está falando agora de classe baixa, não está falando de família rica. Falando de classe baixa, que o pai teve que parar para trabalhar. E agora, conversando aqui sobre cursinho, a gente está indo do cursinho para vestibular, e quem faz cursinho para vestibular e quem é pobre, sabe a dificuldade que é fazer cursinho vestibular sendo pobre, seja ele privado, seja ele não privado, seja ele com bolsa, seja ele sem bolsa. Sabe a dificuldade porque os seus pais não são formados academicamente. Seus pais não têm a graduação e é difícil você falar, pai, eu não vou trabalhar esse ano, eu não vou trabalhar ano que vem, e você ter apoio familiar. Como que já é tão difícil ter apoio familiar lá fora, quando você está indo para o cursinho, você está tendo aula, e agora você tem que demonstrar para o seu pai o máximo aqui dentro, mas você não consegue, bicho. Você não consegue. Porque o mundo é outro. Eu não sei se estou gritando por causa daqui do microfone, desculpa, se estiver gritando, vocês abaixam o volume. O mundo é outro. Mas os seus pais são os mesmos. Você é a mesma pessoa, com as suas limitações, como todo humano tem. E aí, o que o David colocou é absurdo de real. Porque o pai, a mãe, espera que você saiba de tudo, mas você não sabe. E você tem que controlar o choro. Essa cena mexeu comigo de uma maneira absurda. Você tem que controlar o choro para não mostrar ele na frente. E aí tem ansiedade envolvendo, e tem agora o que eu queria falar, de fato, falei dessa questão social, familiar, desse peso que essa mãe também está recebendo, que esse pai está recebendo, de não ter comida, não ter dinheiro. Né? Não tem dinheiro, o auxílio emergencial não sai, a galera não consegue pagar, quando sai o auxílio emergencial é baixo, é difícil pegar, caixa lotada, vai lá fora, tem risco de pegar Covid, tem risco de tudo. Mas o que eu queria falar é a diferença, existe uma diferença muito grande, do que é você decorar conteúdo e do que você aprender o conteúdo. A gente, nesse ensino remoto e emergencial, a gente não está aprendendo, bicho. A gente não está aprendendo. A gente está aqui preso num sistema que a gente não consegue pensar direito, a gente está dentro da nossa caixa, ali dentro, a gente não tem a troca que foi trazida por algumas pessoas, a gente não consegue fazer isso. A gente não consegue dentro desse sistema. Essa tela aqui é uma bosta. Eu dou aula para vocês e gravar olhando para uma tela é uma porcaria. Eu quero me matar toda vez que estou olhando essa porra dessa tela, porque eu não prestei para dar aula para tela, tá ligado? Eu quero ver gente, eu quero falar com pessoa, eu quero tocar em vocês. E é uma outra vibe. Não funciona. Então, só para retomar, e eu paro de falar para a gente não se atrasar mais, desculpa, tem essa questão familiar, desse peso da família, e tem essa questão de que o ensino, a educação, o aprendizado, ele tem que ser algo que gere prazer no aluno. Tem que ser algo que gere prazer na gente, para que você consiga olhar o mundo lá fora de uma maneira diferente daquilo que você olhava antes. Porque se você não muda essa perspectiva, seja lá para melhor, seja lá para pior, nunca vai ser pior se você está aprendendo, nunca vai ser pior. Mas se você não muda essa perspectiva, seja aqui na defesa do EAD, seja não na defesa do EAD, nesse sistema que a gente está falando agora, não interessa isso. Mas se você não muda essa perspectiva, você não aprendeu, você não viu nada novo, você continua a mesma pessoa. E aqui dentro, sem essa troca, a gente não está tendo muita troca, a gente não consegue progredir. A gente está falando, vamos perder uma geração, mas a gente está perdendo uma geração, se for nesse pensamento deles, porque a gente não tá seguindo. A gente não segue. A gente está fingindo que está tudo bem para ano que vem ir lá fazer. Não é assim que funciona, bicho. Não é assim que tem que ser. Então, desculpa, me exaltei, mas eu acho que vocês entenderam o meu ponto, beleza, galera? Eu vou parar de falar. Foi mal, gente. Eu tô me empolgando, eu vou falando, parece que eu tô bravo. Não tô bravo, tô super tranquilo. Vou desligar o áudio. Falou tudo, falou perfeito. Nossa, maravilhoso. Sensacional. Você quer falar, Mária? Olivia? Não? Tô contemplada. Tá Eu bom. queria fazer um comentário só, pegando esse gancho do Will, da diferença que a gente tem entre entender e aprender alguma coisa. Então, quando a gente tem uma aula expositiva, geralmente a gente entende o que o professor está falando, mas eu tenho certeza que muita gente já passou pela situação de, eu entendi. Aí alguém pergunta para você o que é e você não sabe explicar para a pessoa. Então, você entendeu, mas você não aprendeu, porque você não consegue transmitir aquele conhecimento. E essa questão da aprendizagem a gente tem na interação com as pessoas. Então, quando a gente aprende o conteúdo, é quando a gente coloca em prática e a gente fala com muita gente. Só que ainda eu acho que está pior a situação porque a gente não está conseguindo nem entender o conteúdo por conta de todo esse caos. Como que a gente vai entender com todo o psicológico abalado que a gente está? Então, tem essa diferença do presencial que a gente entende, aí depois a gente pratica com as pessoas,
E tem o EAD, que a gente não está nem entendendo, quanto mais aprendendo. Então, é uma situação extremamente triste mesmo e que revolta, igual o Will estava revoltado. Muito obrigado, meus queridos. Eu vou compartilhar a tela aqui então, pessoal. Só um momento. Acho que foi, né? Ah, você passa para mim, o Cardinale, por favor? Calma aí que travou aqui. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim! Sim. Pode passar? Pode passar. Quer comentar alguma coisa? Everyone is both a learner and a teacher. This is me being inspired by my first tutor, my mom. And this is me teaching Introduction to Artificial Intelligence to 200 students at Stanford University. Now, the students and I enjoyed the class, but it occurred to me that while the subject matter of the class is advanced and modern, the teaching technology isn't. In fact, I use basically the same technology as this 14th century classroom. Note the textbook, the sage on the stage, and the sleeping guy in the back. Just like today. So my co-teacher, Sebastian Thrun, and I thought there must be a better way. We challenged ourselves to create an online class that would be equal or better in quality to our Stanford class, but to bring it to anyone in the world for free. We announced the class on July 29th, and within 2 weeks, 50,000 people had signed up for it. And that grew to 160,000 students from 209 countries. We were thrilled to have that kind of audience and just a bit terrified that we hadn't finished preparing the class yet. So we got to work. We studied what others had done, what we could copy, and what we could change. Benjamin Bloom had showed that one-on-one tutoring works best. So that's what we tried to emulate, like with me and my mom, even though we knew it would be one on thousands. Here, an overhead video camera is recording me as I'm talking and drawing on a piece of paper. A student said, this class felt like sitting in a bar with a really smart friend who's explaining something you haven't grasped but are about to. And that's exactly what we were aiming for. Now, from Khan Academy, we saw that short 10-minute videos work much better than trying to record an hour-long lecture and put it on the small format screen. We decided to go even shorter and more interactive. Our typical video is 2 minutes, sometimes shorter, never more than 6, and then we pause for a quiz question to make it feel like one-on-one tutoring. Here, I'm explaining how a computer uses a grammar of English to parse sentences, and here, there's a pause, and the student has to reflect, understand what's going on, and check the right boxes before they can continue. Students learn best when they're actively practicing. We wanted to engage them, to have them grapple with ambiguity, and guide them to synthesize the key ideas themselves. We mostly avoid questions like, here's a formula, now tell me the value of y when x is equal to 2. We preferred open-ended questions. One student wrote, now I'm seeing Bayes networks and examples of game theory everywhere I look. And I like that kind of response. That's just what we were going for. We didn't want students to memorize the formulas. We wanted to change the way they looked at the world. And we succeeded, or I should say, the students succeeded. And it's a little bit ironic that we set about to disrupt traditional education, and in doing so, we ended up making our online class much more like a traditional college class than other online classes. Most online classes, the videos are always available. You can watch them anytime you want. But if you can do it anytime, it means you can do it tomorrow. And if you can do it tomorrow, well, you may not ever get around to it. So we brought back the innovation of having due dates.
You could watch the videos anytime you wanted during the week, but at the end of the week, you had to get the homework done. This motivated the students to keep going, and it also meant that everybody was working on the same thing at the same time. So if you went into a discussion forum, you could get an answer from a peer within minutes. Now I'll show you some of the forums, most of which were self-organized by the students themselves. From Daphne Kohler and Andrew Ng, we learned the concept of flipping the classroom. Students watch the videos on their own, and then they come together to discuss them. From Eric Mazur, I learned about peer instruction, that peers can be the best teachers because they're the ones that remember what it's like to not understand. Sebastian and I have forgotten some of that. Of course, we couldn't have a classroom discussion with tens of thousands of students, so we encouraged and nurtured these online forums. And finally, from Teach for America, I learned that a class is not primarily about information. More important is motivation and determination. It was crucial that the students see that we're working hard for them and they're all supporting each other. Now, the class ran 10 weeks, and in the end, about half of the 160,000 students watched at least one video each week, and over 20,000 finished all the homework, putting in 50 to 100 hours. They got this statement of accomplishment. So what did we learn? Well, we tried some old ideas and some new and put them together. But there are more ideas to try. Sebastian's teaching another class now. I'll do one in the fall. Stanford, Coursera, Udacity, MITx, and others have more classes coming. It's a really exciting time. But to me, the most exciting part of it is the data that we're gathering. We're gathering thousands of interactions per student per class, billions of interactions altogether. And now we can start analyzing that. And when we learn from that, do experimentations, that's when the real revolution will come. And you'll be able to see the results from a new generation of amazing students. Perfeito, muito obrigado. Pouco, pessoal, mas eu acho que deu para ter uma noção geral. Depois, se vocês quiserem, vocês podem assistir esse vídeo de novo também. Tem outros que eu vou recomendar. Mas eu achei muito, ele sintetizou um pouco do que a gente acaba de aprender e do que vocês colocaram também pra gente, né? Esse vídeo da sala aí dos 100 mil alunos é um vídeo bem interessante. Procurem assistir o TED, se vocês tiverem condição, nessa quarentena, no vestibular de uma forma geral e principalmente em redação. Dá bastante repertório pra gente. Ai, gente, calma aí. Tá travando aqui. Nossa, tá muito lerdo. Vai. Ponto. Opa. Então, a gente falou muito, né, disso, do que a gente está vivendo agora, né? Acho que vocês trouxeram argumentos extras. E o que a gente está vivendo é uma coisa que faz a gente refletir o que a gente vai passar, né? O Roberto Lente é um professor da Federal do Rio de Janeiro, da UFRJ, e ele escreveu esse artigo aqui no Globo, algumas semanas, há um mês atrás, mais ou menos. É bem interessante, vale a pena vocês darem uma lida, né? Ele faz esse questionamento. Então, educação após a pandemia, né? Vai ser livros ou telinhas? E aí tem duas coisas que eu quero pontuar de tudo que a gente falou, que é, primeiro, a gente tentar retomar um pouquinho qual que é o papel da escola. Então, como vocês trouxeram, que, por exemplo, nossos pais não têm a formação pedagógica, e não, às vezes não tem, porque, né, na verdade, o professor ele foi formado para isso. Né? É uma profissão, tanto a pedagogia quanto o educador, quanto o professor de uma forma geral. Essa mulher aqui, a Andressa, que é coordenadora de políticas educacionais, ela traz esse depoimento muito interessante, porque ela fala assim, né, que é bem o que vocês colocaram, que a escola não é só um local, né, de trabalhar os conteúdos, aprender e fazer provas, é um lugar de se relacionar, de aprender a viver em sociedade, de conseguir viver com o diferente, né? E quando a gente fala da merenda, por exemplo, que é uma coisa que eu acho que a gente falou pouco nas últimas horas que a gente discutiu, mas que é um argumento super útil para a gente falar sobre esse assunto, porque a maioria dos alunos no Brasil estuda em escola pública, e essas escolas, né, para educação infantil, ensino fundamental e até ensino médio, eles dão merenda, né? É um direito. E a escola, então, vai ser um lugar onde essa criança vai ter esse direito à alimentação adequada. Então, de novo, a escola não passa só pelo conteúdo, mas ela tem todo esse contexto de proteção social da criança. E, além disso, a troca de experiência e vivências, elas vão se refletir tanto no fazer pedagógico quanto na construção humana. Dentro desse contexto de pandemia, e isso vocês trouxeram, eu fiquei muito contente que vocês trouxeram, a gente tem um público que são as pessoas com deficiências, né? E aí aqui o pessoal que é do CUJA sabe que eu falo sempre isso, né?
pro pessoal que não é do CUJA já fica a dica, nunca escrevam, falem pessoas deficientes ou deficientes, tá? Deficientes visuais, deficientes em alguma coisa. Porque essas pessoas, elas não são deficientes. Elas são pessoas que têm uma condição, que é uma deficiência, tá bom? A deficiência, ela não define aquela pessoa, ela é uma característica, mas não define. Então, são pessoas com deficiências, é o termo certo da gente utilizar, tá bom? É uma linguagem inclusiva que se chama. Então, essas pessoas com deficiências, e aí a gente pode até incluir as pessoas com transtorno do espectro autista, também ficam à mercê de todo esse contexto que a gente está vivendo. Além disso, a evasão, ela vai aumentar, né? Isso é um fato anunciado. A gente pode desenvolver tudo que a gente quiser, mas a evasão vai aumentar. E aí, como que a gente vai fazer para lidar com essa evasão? Então, quando a gente pensa em iniciativas de ensino remoto que estão sendo utilizadas na pandemia, eu repito, né, são iniciativas de ensino remoto, não são estratégias de educação à distância. Talvez possa ter um interesse por trás de precarizar o ensino e querer levar à criação de cursos de educação à distância que não foram feitos para fazer dessa forma, por exemplo, medicina, entendeu? Mas essas iniciativas de ensino remoto, antes da gente conseguir implementar ela, o primeiro passo que a gente tem que fazer é o que vocês trouxeram perfeitamente nos últimos minutos, que é compreender a realidade. Antes da gente fazer o que os governos estão fazendo, a gente precisa compreender a quantidade de pessoas nesse país que não tem computador, internet em casa. Isso é só um dos problemas, como a gente falou. Acho que o David, né, falou, eu não sei se foi ele, acho que foi ele que falou agora, né, da questão da ansiedade. O David e outras pessoas também falaram. Então, a gente tem um estresse adicional no contexto da pandemia, que está fazendo com que a gente precise se adaptar rapidamente a todo esse cenário, né? Essa necessidade de se adaptar, ela gera um estresse, segurança, ansiedade e várias atenções que é natural se ter em uma pandemia, né? Ou todo mundo está bem. Ou, tipo, eu duvido que tenha uma pessoa, até desculpa a palavra, os bolsominions, que quebram a quarentena, que estão bem. Não estão, sabe? A gente não está bem. A gente tem toda uma preocupação por trás desse contexto aqui. E isso, aliado com o estresse, vai interferir no processo de ensino-aprendizagem. Então, tudo isso daqui criou um conceito que vocês podem usar, uma nova temporalidade. Essa nova temporalidade, ela precisa ser respeitada. Para ela ser respeitada, a gente precisa, e eu vou usar o argumento de um dos grupos lá que falou, que é entender que a evolução precisa de tempo. Não tem como a gente querer evoluir no meio de toda essa bagunça que a gente está vivendo. Isso é uma opinião minha, mas que eu acho que faz sentido, né? Mas, ao mesmo tempo, essas iniciativas de ensino remoto, elas são sementes da transformação digital e cultural que é necessária no ensino. Acho que ninguém tem dúvida que dentro do ensino ele precisa ser reinventado no sentido de ter essa transformação, tanto digital quanto cultural, tá? Essas práticas pedagógicas que estão sendo inovadas, com aquele ensino híbrido que eu falei para vocês, que é o ensino tanto presencial quanto à distância, como a Valquíria, com as vias ativas, com tecnologias educacionais inteligentes, elas podem potencializar tanto a capacidade do aluno a aprender, e aí aqui eu retomo o que a Olivia falou, o aprender e não necessariamente entender, e do professor conseguir inovar, né? Então, sim, a pandemia ela pode ser uma oportunidade para que os educadores repensem suas práticas de ensino-aprendizagem, e isso permita com que a gente não volte da mesma forma quando isso acabar, tá? Mas aí a gente tem que pensar também se essas aulas de TV, de rádio que os governos estão fazendo, se elas são suficientes. Não necessariamente. Então, mas alguma coisa precisa ser feita. Porque ficar como tal ou também não fazer nada, né? Acho que o que os governos não estão entendendo é que a gente não está falando para a gente ficar em casa sem fazer nada, né? A gente está falando com que a gente deu uma pausa no conteúdo curricular, que esses conteúdos sejam ajustados para que a gente não acentue as desigualdades. Mas, nesse sentido, a gente pode sim usar esse período para aprender. A gente tem várias outras coisas que a gente pode aprender. Essas desigualdades são várias, né? Elas podem ser tanto digitais, sociais, culturais e econômicas, né? Então, a gente está tendo uma acentuação de todas essas desigualdades e isso, obviamente, vai prejudicar o desenvolvimento de todos os alunos nesse país. Mas a pandemia também traz uma noção para a gente de que tanto a pedagogia, quanto a ciência, escola, os professores, toda a instituição escola, né, tudo que faz isso, faz sim muita falta e consegue mudar a nossa vida. Definitivamente, eu retomo para vocês aquele conceito da educação como direito humano fundamental e que é um direito para acesso a todos os outros direitos, tá? E essa frase aqui eu acho muito interessante, que ela meio que sintetiza um pouco dos argumentos que vocês trouxeram, né? Não é o coronavírus que está quebrando o sistema de forma geral, né? O corona está expondo todo um sistema quebrado, tanto no sistema de saúde quanto no sistema educacional e todos os outros. E aí que a frase, ela diz isso, né? O ensino remoto não é responsável pelas desigualdades sociais, mas as dificuldades de implantá-lo tornam as desigualdades mais evidentes. De qualquer forma, é uma oportunidade para que, no pós-pandemia, surjam políticas públicas efetivas para atender quem mais precisa. Fica como exemplo aqui de um excelente parágrafo que vocês poderiam escrever numa dissertação, por exemplo, né? Tem tópico frasal, que é o resumo da ideia inicial, ele argumenta, ele faz contraponto e ele desenvolve o argumento de uma forma geral.
essa professora, que ela é mestre em educação, né, especialista em educação, ela traz pra gente que a escola, como a gente conheceu, ela não vai mais existir pós-quarentena. Isso para todos os especialistas em educação está sendo fato, né? Que essas inovações, né, seja com desigualdade ou não, mas são inovações, elas estão tornando rotina, né? A gente está vivendo isso agora, nesse momento, nessa sala com todos vocês aqui. Quem sabe quando a gente voltar, a gente não faça mais oficinas de redação online, né? E a gente permita esse contato com vários outros cursinhos populares, e não só dentro daquele período, dentro daquela sala de aula fechada, né? Então está se tornando rotina e necessária. Isso vai ser implantado em uma nova proposta dentro da sala de aula no futuro, com certeza. E essa professora, ela cita o Mário Sérgio Cortella com essa frase dele que é muito boa, que fala: a motivação, né, que muitos dos professores têm, é uma porta que se abre por dentro. Então, dentro da crise, a gente consegue reinventar e achar outras oportunidades. E ela também diz que, assim como a escola e os professores precisaram, né, se reinventar da noite para o dia, o papel da família também precisou ser reinventado. Então, por mais que a gente tenha isso que o Wilson trouxe dos pais, né, da nossa geração, não ter os nossos pais, nossos avós, com uma formação adequada dos últimos tempos, a gente tem consigam transmitir conteúdo por não terem tido acesso a isso, eles fazem parte desse papel da educação, do professor, ver que não é simples, etc. E eu aproveito para citar aqui o da educação, está querendo tirá-lo dessa posição, mas ele pode fazer o que ele quiser com a gente, ninguém tira. Ele diz aqui, né? Ninguém começa a ser professor numa terça-feira, professor. A gente se forma como educador permanente. É uma via de mão dupla. É uma reinvenção, né? O professor, ele tem essa arte de se reinventar. E aí, já encaminhando para o final aqui dessa parte, artigo daqui do Brasil de Fato, que saiu semana passada, retrasada, não sei, do Leonardo Boff. Esse artigo, Voltar à Normalidade, depois que a gente sair desse período de pandemia, é autocondenar-se. E, assim, ele traz uma ideia sensacional para a gente utilizar em argumentação de redação, por exemplo. Então, voltar à conformação anterior do mundo, hegemonizado pelo capitalismo neoliberal, incapaz de resolver suas contradições internas e cujo DNA é sua voracidade por um crescimento ilimitado à custa da superexploração da natureza e da indiferença face à pobreza e miséria da grande maioria da humanidade produzida por ele, é esquecer que tal conformação está abalando os fundamentos ecológicos que sustentam toda a vida no planeta. Business as usual é prolongar uma situação que poderá significar a nossa própria autodestruição. Fizemos algumas descobertas. Precisamos de um contrato social mundial, pois somos ainda reféns do ultrapassado soberanismo de cada país. Problemas globais exigem uma solução global, concertada entre todos os países. Vimos o desastre na comunidade europeia, na qual cada país tinha seu plano, sem considerar a cooperação necessária de outros países. Foi uma devastação generalizada na Itália, Espanha e, ultimamente, nos Estados Unidos, onde a medicina é toda privatizada. Aqui, nesse trecho, ele traz um pouco em relação ao contexto da pandemia, a questão da saúde, mas eu acho que é um e eu acho que a Mari, não sei se ela está aqui ainda, mas vocês poderiam usar os contratualistas. Para quem não viu, né, o Rousseau, o Locke e o Hobbes. Se vocês usarem as ideias dos contratualistas e associar com essa necessidade da gente desenvolver um contrato social mundial, porque a gente está vivendo um problema que não é do Brasil, a gente está vivendo um problema que é global. Como eu disse lá no começo, a Unesco mostrou, a gente está com 91% dos nossos estudantes sem aula, né? Então, a gente faz. Aí agora... a Amália tá aqui. Você quer falar alguma coisa? Não quero falar nada, não. Tá É que senão eu vou começar a falar e daí vai, tipo, demorar muito. E eu acho que, tipo, esse ponto, acho que vai fugir um pouco, né? Não sei. Não, demora. Tipo, eu digo fugir um pouco se eu começar a falar. Muito. Você quer que eu fale sobre isso? Sobre o contrato social? Fala um pouquinho de sol. Não, acho que Gente, calma aí! E por que isso poderia ser utilizado, acho que tá bom. Tá. Então, a gente tem o contrato social, que ele surge mais ou menos assim com Locke, Rousseau e Hobbes, que eles vão falar mais ou menos da natureza, né, do ser humano. Então, eles vão falar que, alguns deles, eles falam que o ser humano é bom, outros que o ser humano é ruim, e outros que o ser humano é neutro. Então, Locke, por exemplo, ele fala assim, o ser humano ele nasce vazio, é como se ele fosse uma tábula rasa. O Rousseau, ele vai falar que o ser humano é bom, e o Hobbes vai falar que o ser humano é ruim. Mas todos eles têm um ponto em comum, que seria que, por causa dessa natureza do ser humano, a gente precisa ter um contrato, né? Então, a gente precisa ter um ponto que todas as pessoas, elas se respeitem, né? Que respeitem esse ponto em comum, para que a gente chegue no mesmo lugar. Então, acho que seria isso o contrato social. Então, apesar de você ter uma opinião a respeito da natureza do ser humano, o principal seria focar
em objetivos, em meios de chegar nos mesmos fins. Não sei se deu para entender. Era isso que você queria que eu falasse? Era assim, obrigado. É que tá meio delay aqui, meu computador tá travado. Mas muito obrigado. Aí, eu não sei, acho que agora, já encaminhando para a última parte, acho que a Olivia pode falar ou apresentar, não sei. A nossa ideia é a gente tentar dar uma minutos sobre a estrutura de uma dissertação argumentativa. E aí depois eu vou passar algumas frases, a gente leu, a gente preparou para vocês, de formas que vocês poderiam utilizar e alguns tipos de propostas de intervenção. Só no Enem é que a gente coloca a proposta de intervenção, tá bom? Nos outros vestibulares não se insere ideia nova na conclusão. Isso é um conceito. O pessoal do curso a gente ainda vai ver isso, mas falando para todo mundo. Aí passo para você, Posso Olivia, fazer um se comentário só quiser, por antes de favor. entrar na redação em si? Eu não sei se vocês viram, mas aquele professor israelense que escreveu Uma Breve História da Humanidade, o Harari, lá, não sei falar o nome dele, ele escreveu um texto que ele deu o título assim de Na Batalha contra o Coronavírus, faltam líderes à humanidade. Então, é até um texto que vocês podem ler depois, e ele fala assim, a gente sabe aqui que no Brasil a liderança do nosso país está extremamente problemática, mas ele mostra que isso está nos outros países também. Então, tem muita gente que não está sabendo o que fazer e presidentes, a gente pode citar o governo Bolsonaro, Trump, etc., que estão criando atitudes assim devastadoras, né? E, enfim, não vou falar disso, não vou ficar criticando. O que eu queria falar assim, ele traz uma perspectiva do que vai ficar do coronavírus. Então, a gente está com essa falta de liderança, mas o que vai ficar talvez seja a cooperação entre os países. Então, esses governos estão tomando atitudes sem pensar numa cooperação entre os países. Então, por exemplo, não vou fechar minhas fronteiras porque isso vai prejudicar a economia. Só que se tivesse uma cooperação, não prejudicaria a economia, porque todo mundo ia estar ali no mesmo fim, que é essa batalha contra o coronavírus. Então, é uma coisa que talvez seja criada ainda, não sei se vai ter essa cooperação entre os países, mas ele fala assim que a maior arma não é necessariamente o isolamento, assim, não pensando em infecção, mas pensando que é essa cooperação que os países deveriam ter. Então, fica aí a dica para ler esse trecho depois, que fala tanto da liderança quanto da cooperação. Só um adendo, porque ele é professor fantástico, né? Então, dá até para usar na redação, enfim. Mas falando agora da redação, para a gente fazer uma recapitulação mesmo da estrutura, pensando na estrutura clássica de uma redação dissertativa argumentativa, então, o clássico seriam os 4 parágrafos, né? A introdução, os 2 de argumentação e a conclusão. E aí, a introdução sempre tem que ter o recorte do tema, então, pensando na educação, aí vai depender de como o vestibular colocar. Então, tem que fazer o recorte, a contextualização do que é aquele tema e já emendar numa tese e aí tomar muito cuidado para não fugir da tese, né? Então, se a gente está falando de ensino remoto, não confundir com EAD, igual a gente estava diferenciando antes, e não tangenciar. Às vezes a gente, nesse caso de ensino remoto, a gente tem tanta coisa para criticar que a gente quer citar um monte de coisa e aí a introdução já fica poluída, você não sabe muito bem o que você vai trabalhar no desenvolvimento. Então, tentar ser um pouco mais direto nessa parte da tese, do que você vai defender, se você acha que é o agravo à desigualdade, aí você já explica nos argumentos aquilo que você colocou na introdução e não trazer esse monte de argumento. A gente trouxe muita coisa hoje aqui, mas é para vocês ampliarem esse leque mesmo. E aí, pensando em argumentos, a gente pensa que tem 3 tipos, né, principais de argumentos: os argumentos lógicos, o de autoridade e os concretos. Então, nesse tema, acredito que os argumentos que mais dê para utilizar são os concretos, que são argumentos que vêm com dado estatístico, vêm com lei, vêm muitos desses números que a gente mostrou hoje aqui. E os de autoridade, né, se vocês souberem a frase do pensador, do professor, enfim. E aí, nesse esquema de, fiz uma pergunta na introdução, eu tenho que responder nos argumentos para você não se perder e tudo mais. E acho que uma boa dica também pensando mais no contexto de pandemia,
um argumento que dá para utilizar é fazendo uma alusão histórica, então pensando que antes foi de tal forma na pandemia, sei lá, de 1918, e agora o que a gente tem de diferente, as informações que a gente tem agora, como que está sendo essa luta. E, Vitor, você quer acrescentar alguma coisa nessa parte de argumentos? Que a gente deu tanto exemplo que eu já nem sei mais. Ah, travou aqui. Não, acho que tá ótimo. Eu acho que deu para elucidar bem. Acho que se o pessoal tiver alguma dúvida. Que aí eu já ia isso. falar da conclusão, né? Que aí a estrutura básica é retomar o assunto, lembrar dos conectivos, né? Sempre entre os parágrafos, e na conclusão tem o conectivo conclusivo. E aí, no caso dos outros vestibulares, fechar com uma frase de impacto, mas no caso do Enem, trazer uma proposta de intervenção. Então, aí vai depender muito do que você defendeu ao longo do texto, mas, por exemplo, poderia ser essa questão de criar um sistema de educação, de ter regulamentação, lembrar que sempre tem que falar o agente, né, o que o agente vai fazer, como que ele vai fazer e para que ele está fazendo isso. E também os agentes que a gente pode utilizar podem ser os que a gente citou hoje, então do Conselho Nacional da Educação, o MEC, tem várias instâncias do governo que podem ser utilizadas, tudo para tentar dar uma solução para essa questão da educação na pandemia. Destart pode na conclusão? E tem outra dúvida também. Se você pode falar sobre a diferença no argumento, nos tipos de argumento. Ah, tá. Então, vou começar dos argumentos que é mais fácil. Os argumentos lógicos, eles são assim, quando você cria todo um contexto de analogia a outras coisas. Então, você não está usando citação de alguém, por exemplo. Você está só criando ali uma interpretação do que você tem sobre aquele assunto. Aí você pode sim colocar ali a citação de alguém ou não, mas a questão é mais lógica, mais interpretativa do que o leitor, o corretor, ele vai entender dali. Os argumentos concretos são esses que eu falei. Então, você utiliza lei, você utiliza dado estatístico, pesquisa, fato, testemunho de alguém. É uma coisa concreta mesmo, é um fato ali que todo mundo sabe e as pessoas têm acesso àquilo. E os argumentos de autoridade são citações mesmo, sempre entre aspas, de pesquisadores, profissionais e autores, quem quer que vocês queiram citar. E aí eu acho que o Vitor pode falar aí da conclusão. Obrigado. Então, eu acho que, na sua opinião, de start sempre pode. Uma coisa é o portanto. Um conectivo que dá essa ideia de conclusão. Então, para o pessoal do Cuja aqui sempre, é de procurar não iniciar sim. Tipo, você começar de start, né? E aí você continua. Tenta não iniciar. Isso não é bem visto pelos corretores. Então, você coloca vírgula, portanto, né? Não usa a primeira pessoa. Mas é isso. No meio da redação, que eu não rico portanto, tá? Portanto, eu deixaria só. Outra pergunta atrás, eu acho que conhecimento para conseguir falar aqui, eu não sei se o Wilson sabe, se ele gostaria de falar, tem algo disso, mas como quero em si, eu já te faço uma consideração, Alessandra, essa história. Fala aí, Will, por favor. Não, vai lá, Vitor, vai lá, desculpa. Eu vou falar uma coisa rápida. Não, pode falar. Eu não sei muito sobre as pandemias, nunca foi muito interesse meu de estudar assim, mas na pandemia espanhola, na gripe espanhola, escolas foram canceladas, a escola na Europa foram paradas, universidades foram paradas. Nos Estados Unidos existem dois casos. Existia um caso, eu não lembro as cidades, se eram cidades, se eram estados, acho que eram cidades. Uma cidade parou, foi obrigatório o uso de máscaras também, assim como hoje é obrigatório aqui em São Paulo. Foi obrigatório o uso de máscaras e as escolas pararam. Em outra pandemia não foi parado, provavelmente foi no sul, né? Em outra pandemia não, desculpa, deve ter sido no sul, que eles falam da liberdade deles de pegar armas e matar o resto, mas anyway, né? A galera do Ku Klux Klan não pode falar muita bosta. Aí essa galera que falou que não, que eles tinham liberdade, que o Estado não podia mandar, e eles continuaram uma dessas cidades. Nessa cidade, aí eles tem um estudo mostrando a comparação dessas duas cidades estadunidenses na gripe espanhola, que uma delas parou, outra delas não parou as escolas, e elas acabaram... E claro que a que não parou teve maior aumento, e depois teve que parar. Assim como aconteceu lá em Blumenau, lá que mandou abrir o shopping, e depois teve que recuar, né, na sua decisão. E sobre a pandemia, por exemplo, da peste negra, é legal falar da peste negra, porque a peste negra aconteceu na Idade Média, né? A Idade Média é considerada a Idade das Trevas, né, por muitos.
Mas a pandemia, ela veio no momento em que o clero era extremamente forte, o clero vai ser forte por muito tempo na Europa, em que o clero era extremamente forte, e o clero falou que aquilo era um pecado divino, né? Era um castigo divino para as ações que estavam acontecendo naquele momento da Europa. E aí foi dito até que era culpa dos gatos, mataram os gatos e acabou aumentando ainda mais, porque a gente sabe que era a bactéria, né, Yersinia pestis, que transmitida pela pulga do rato, né? E aí depois disso é importante porque depois da Idade Média, o que entra na história? Entra o iluminismo, né? Vai vir o século das luzes, porque eles vão ser contrários àquilo que a igreja defendia naquele momento. Então a peste, ela veio, e depois que a peste veio, as universidades são criadas na Idade Média, mas ela é fortificada. A ideia da razão, a ideia da universidade é cada vez mais fortificada. Então a peste vem e a gente tem a razão crescendo depois. As escolas não foram paradas porque escolas assim, né, não eram grandes. Existiam poucas universidades que pararam porque a galera estava morrendo como um todo, mas não por uma ação governamental, porque era um momento bem diferente de hoje, né? O mais próximo da gente é a gripe espanhola, que teve parada assim, da Europa e dos Estados Unidos da América, tá? Eu posso falar rapidão, Vitor, alguma coisa da história que eu tinha pensado, só para eu já me livrar disso, aí você segue, eu não te interrompo mais. Desculpa, eu anotei algumas coisas sobre história, porque quando a gente falar do tema, né, eu pensei muito nessa questão de inclusão, e aí foi trazido aqui para a gente, isso pode ser uma maneira de se adequar, de mudar, porque nada vai ser igual como era antes, como foi o Vitor falou, das escolas e tudo mais. E eu trouxe alguns pensamentos que me vieram de inclusão na história, de eventos que aconteceram, de pessoas que foram exclusas, né? E aí, o primeiro pensamento que me veio à mente foi a democracia grega. A democracia grega, ela exclui uma grande parte da civilização, mas essa grande parte da civilização não é considerada cidadã, né? Então, quem é que participa da democracia grega, da democracia direta, que você vai na água e tudo mais, é o homem livre ateniense, tinha que ter nascido em Atenas, maior de 18 anos, né, com maioridade, e sem dívida, não podia ser dívida, não podia ter escravo, não podia ser estrangeiro. E apesar disso tudo, a democracia é a maior herança grega para a gente, é a nossa maior herança ainda hoje. A democracia e a República Romana, elas fazem o nosso berço. A gente não menospreza a democracia por ter excluído muita gente, entendeu? A gente olha para a democracia com outros olhos porque era de outro momento. Então, queria falar disso para a gente pensar nessa exclusão e te dar um passo para frente, né, que já foram argumentos. Sobre a questão de passo, vou falar antes também, pensando em paralisação dos ensinos, né? Falar, esse ensino remoto talvez não dê certo, é melhor a gente parar um pouco, organizar, sanar um pouco as desigualdades, tentar sanar as desigualdades de forma que o governo consiga fazer, para depois pensar em voltar a ensinar a galera à distância, já que não está dando certo. E aí eu lembrei de Lenin. Lenin, ele abriu, quando na União Soviética, ele abre a União Soviética para a entrada de pequeno capitalismo, né? Ele faz o pequeno capitalismo ali, que fala que os pequenos burgueses, entre mil aspas, podem trabalhar, podem existir pequenos trabalhadores comerciantes. E aí, quando Lenin faz isso, ele fala, olha, eu estou fazendo isso porque a gente não tem dinheiro no momento, a gente precisa de dinheiro para fazer uma revolução de fato, de expandir a revolução para a Europa como um todo e para o mundo como um todo. E Lenin diz o seguinte, Lenin diz, eu vou dar um passo para trás, para dar 2 passos para frente. Essa citação me veio no argumento que a Olivia falou, no argumento lá de... Esqueci já o tipo de argumento, não sei. Mas de colocar entre aspas, ele disse isso, dar um passo para trás para dar no futuro 2 passos para frente. Então, se parássemos agora no momento e não fizéssemos essa emergência que está sendo agora, que está sendo talvez não sendo muito proveitosa, a gente poderia, com uma ação governamental, a gente para de estudar por esse momento para no futuro, daqui a pouco, não sabemos como, mas ter de fato um sucesso naquilo que está fazendo e não tentar fechar essa cicatriz que está com pulso e que não vai dar certo, tá? Também pensando em exclusão, desculpa, eu estou quase acabando. O Lutero, lembra que o Lutero cria as 95 teses, a gente fala, isso é um marco para a civilização, mas a gente tem um enorme grupo de fora. Que grupo que está de fora? É o grupo que não sabe ler. O grupo que não sabe ler não pode ler as 95 teses, ou seja, o Lutero pegou a Bíblia, né, e traduziu a Bíblia que estava no latim e ele traduziu para o alemão, primeira língua traduzida da Bíblia. Olha, todo mundo agora pode ler, não é verdade. Mas quem sabia ler tinha acesso, certo? Então, pensando aqui de novo, vamos falar desses argumentos de exclusão e de revolução que aconteceu no mundo. Lutero fez uma puta revolução, traduziu a Bíblia e deixou o pessoal poder ler aquilo que era e não seguir as ordens somente do Papa, as ordens somente do padre, ter uma livre interpretação. Mas, claro, um grande grupo, um grandíssimo grupo, estava de fora. Não vou falar dos pontos de Lutero, porque vou me estender, não é isso a questão. Revolução Francesa também,
a gente só fala bem da Revolução Francesa, mas lembrando que a Revolução Francesa criou uma declaração. A declaração era a declaração do homem e do cidadão. E esse homem não era o homem à humanidade. Esse homem era o homem branco europeu. O homem escravo, a França tinha colônia escrava, por exemplo, o Haiti, não foi liberto. Foi liberto em certo momento porque a França não conseguia cuidar daquela civilização. Não porque eles achavam que eles eram homens e deviam ter liberdade. Não, então aquela liberdade, igualdade, fraternidade francesa, a Revolução Francesa é um marco para a gente também. Mas lembra, teve um grupo que foi excluído e em 1790, um ano depois da Revolução Francesa, que foi em 1789, uma mulher que eu nunca consigo lembrar o nome dela, ela cria a Declaração da Mulher e da Cidadã Francesa. Porque ela fala que a mulher não está incluída dentro daquela declaração do homem e cidadão. Então é uma revolução que aconteceu no mundo, mas que, claro, grande parte da pessoa estava sendo excluída. Mais um ponto. Desculpa. Mais um ponto. Estou quase acabando. As leis estão expostas para as pessoas lerem. Volta naquela mesma ideia de Lutero. Foi uma revolução, mas a pessoa não conseguia ler. Então, lei de 12 tábuas, lá em Roma, lembra que Roma tem a greve, vai lá para cima, a galera fica lá no monte, fala que não vai descer para caralho nenhum, se os caras quiserem continuar do jeito que tá, que se foda, que a gente não vai descer. É criada a lei das 12 tábuas, que é feito algumas concessões para plebe. Lembra que pode casar, a lei da Canoleia, que permite... Se você não lembra também, não tem problema, relaxa, tudo bem, depois você pode mandar mensagem que a gente conversa. Mas a lei da Canoleia, que vai permitir casamento de patrício com plebeu e assim por diante. E lembra, claro, da primeira lei que a gente tem conhecimento, que é o Código de Hammurabi, né? O Código de Hammurabi era escrito, não era somente dito. Existia lá a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, também. Estava lá, isso foi um começo de uma revolução, mas grande parte das pessoas estavam exclusas. A peste negra, já falei. O despotismo esclarecido. Gente, eu tô quase acabando. Tem mais 3 coisas só. Esse mais 2, Vitor. Eu tô quase acabando, não fica bravo. O despotismo esclarecido. Eu lembro que o despotismo esclarecido, o que ele era? Era aquela ideia que depois do iluminismo, a galera tentou ali consertar, colocar um pouquinho de razão na monarquia para não perder o pescoço, porque ninguém quer perder o pescoço como perdeu o Luizinho XVI. Luizinho XIV era o rei só. Luizinho XVI. Então começa a colocar lá, tenta se adaptar, também excluindo grande parte, mas tenta se adaptar. O maior exemplo desse despotismo esclarecido no Brasil, Pombal, lá em cima, beleza? Lá no Nordeste. E aí eu queria falar agora, então, saindo da história, falar sobre estar em casa, como isso é pesado, e lembrar de Durkheim. Durkheim escreve o livro O Suicídio, né? A sociologia vai estudar isso. Então, como as pessoas estão se matando, ele vai falar de 3 tipos de suicídio. Não vou me abordar aqui agora para vocês, não vou me abordar porque isso não é importante, não vou me estender também, vocês vão conseguir entender falando rápido do jeito que eu estou, jogando essas coisas. Mas lembra, o suicídio aí vai ser abordado mais para frente sociologicamente e da forma também biológica, né? De que o frio está matando as pessoas, de que ficar em casa, não ter contato com as pessoas, está fazendo as pessoas ficarem depressivas e por isso elas estão se matando. Durkheim escreveu isso no século XIX, meu amor. No século XIX, 1800. A gente está falando agora no século XXI e a galera tá de boa. Vamos continuar do jeito que tá, sem uma empatia, como foi exposta por algumas pessoas, sem empatia governamental. Tá tudo bem o caralho. Claro que não tá tudo bem. E por fim, fiquei estressado de saber que a Unicamp deixou o vestibular rolando, quando a Unicamp colocou na sua lista o quadro de despejo. Como é que pode ter colocado o quadro de despejo e aí tirou o quadro de despejo, não está mais na lista? Mas como é que pode ter colocado o quadro de despejo e fingir que nada aconteceu? E por isso eu separei um trechinho de 3 linhas, Vitor. 3 linhas, vou parar. Essa é a minha última frase. Vou terminar então com a minha última parte. Aqui, no dia 23 de maio, página 42 do quadro de despejo, vai ser dito o seguinte: levantei de manhã triste porque estava chovendo. O barraco está uma desordem horrível. É que eu não tenho sabão para lavar a louça. Digo louça por hábito, mas é lata. Se tivesse sabão, eu ia lavar as roupas. Eu não sou desmazelada. Se ando suja, é devido à reviravolta da vida de um favelado. Agora, essa parte é a mais importante. Cheguei à conclusão que quem não tem de ir para o céu, não adianta olhar para cima. Cheguei à conclusão que quem não tem de ir para o céu, não adianta olhar para cima. Isso é o ministro atual da educação falando para você. Se você não consegue estudar, não olhe por Enem, não adianta. Se você é pobre, não adianta, bicho, porque vai ser da mesma maneira. É isso que ele está dizendo aqui. Aqui, Carolina estava fodida, desesperada, sem esperança alguma. Olhava para o céu e falava, meu, não adianta. Tô cagada. Como é que a Unicamp, que tem aqui o quadro de despejo, o quadro de despejo na sua lista, finge que está tudo bem? Não. A mulher aqui que acordou, vai no barraco, não tinha dinheiro para nada. Realidade, porra. Isso que é o pior, a realidade não é ficção. Como é que finge tudo bem? Então, terminei, falei um monte de argumento e vou parar, porque senão, desculpa, não adianta nada, né? Fico me estendendo, mas é isso. Desculpa, Vitor, desculpa, pessoal.
Não tem que pedir desculpa, não. Tá ótimo. Nossa, adorei. Pode acabar o dia aqui, sensacional. Nossa, quanta coisa absurda. Ainda mais a Unicamp. A Unicamp que tem um dos no Brasil. Um dos mais, não, né? É o mais. E o Brasil vive uma negação de uma coisa que adiou os seus eventos, os seus vestibulares. Dezembro foi adiado, sabe? Tipo, foi cancelado nos Estados Unidos, que a gente tem uma educação total equivalente ao nosso Enem. Foi cancelado, adiado, as fotos não faz o menor sentido. Eu acho que com o decorrer da pandemia vai acabar, né, em agosto. Então, eu espero muito mesmo que mude. O da China não, mas o da China, que agora eu esqueci o nome, não sei se vocês sabem, mas ele só deixa de ser o maior vestibular do mundo. Ele é o maior vestibular. Gente, se não fosse a China, né? Exclui a China do mundo, a gente tem o maior vestibular do mundo depois da China. De quantidade de nem, como eu disse lá no começo, não tem acesso à internet. Mais alguns slides, eu prometo, são os últimos, desculpa. Maravilhoso! Ave Maria, que aula maravilhosa! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus, eu não entendi. Eu não sei se fez uma oficina junto, né, lá tava a Malha, o Wilson, acho que o Marcelo e a Marcela, né, a gente fez lado, não foi o que caiu, né, mas caiu, que eu sei que caiu, me falaram, que eu vi também. E eu só quero falar também que eu ganhamos o tema de redação do Enem do ano passado, viu, pessoal? No cinema, assistindo o Joker, né, como que era, Mário Coringa, bom vocês assistirem esse filme, né, porque vai que cai, Cardinale não tá aqui, mas eu vou denunciar, ele cortou essa parte. Então, o pessoal do cinema verdade. tá sabendo, mas enfim. O da FUVEST, que na verdade foi sobre a ciência, né? A gente falou sobre a ciência de uma forma geral e foi o tema da FUVEST desse ano. Eu com certeza vou acertar o tema desse ano, tá? Não quer dizer nada, são só chutes, vocês vão estar super mega. Bom, chega de me alongar aqui, vou aqui. Acho importante eu passar isso pra vocês porque eu achei tão bem escrito esses parágrafos que eu acho que vale a pena falar um pouco de tudo isso que falou e essa aula sensacional do Wilson. Vai ser uma ótima aula, ficar, né? Nossa plataforma EAD. Nessa parte final, eu queria que a gente pensar desigualdade socioeconômica e, consequentemente, exclusão digital de uma grande parcela, não é metade, veio se agravando nos últimos anos com o aprofundamento da crise econômica. Então, se a gente pegar aprofundado há muito tempo, desde a época da instabilidade, antes do impeachment da Dilma, para o processo que a gente chegou até hoje. Tá gravando, é verdade, mas foi um golpe. Teve a universidade com o tema golpe, né? Porque foi, gente, não tem como ter sido. O impeachment, ele é um artifício político. E dentro daquele contexto político que foi utilizado, ele foi um golpe. Porque válidos na legislação, na Constituição, não faltam, né? Então, se o presidenciadual não está sendo aberto nenhum processo de impeachment, então aquele lá, mais ainda, né? Ele cometeu coisas muito mais graves, e aí eu não estou nem falando de ideologia política. Mas as coisas que ele cometeu, como o prato feito, né, que é o PF, que não quer dizer Polícia Federal, dá um motivo grande de impeachment. Desculpa, gente, voei demais aqui. Então, o fechamento das escolas, ele está ampliando essas desigualdades, né? Na verdade, não é muita coisa novas que eu estou falando e vou terminar de falar para vocês. É mais para cima das escolas, ao ampliar as desigualdades, ele vai prejudicar as crianças de maneira desproporcional. E aí são criadas várias assimetrias, críticas de flexibilização do ensino presencial. Eu coloco para vocês, né, numa citação, numa redação geral, tipo FUVEST ou VUNESP, para vocês destacarem o papel do Ministério Público. Não vou adentrar aqui, né, nessas competências, mas dá uma pesquisada, qual que é a função do Ministério Público, qual que é a função de conseguirem colocar esses agentes na proposta de intervenção. Aqui o Ministério Público ele tem um papel fundamental de tentar impedir, né, entrar policial, dado que são criadas várias assimetrias. E um ponto que é muito importante você falar também é o estadual e todos os municipais, eles não consultaram os especialistas em educação, eles não consultaram, eles impuseram regras, tecnologias, parcerias que eles fizeram com entregem aos interesses econômicos que podem e até estão por trás disso, eles garantem a manutenção dessas posturas na educação e isso pode precarizar o ensino. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? O mercado de trabalho, por exemplo, ele pressiona pela retomada das aulas, por começar a ver a flexibilização do distanciamento social, vocês vão ver. Vai desliberar o comércio, mas vai liberar as escolas que são liberadas primeiro são as que transmitem assintomaticamente o coronavírus. Mas por que são esses que são lideranças ficadas? Então, a pandemia do Covid-19 que a gente está vendo, ela traz uma responsabilidade da gente assegurar a pandemia, porque, como eu disse, a evasão escolar vai ser enorme. A gente precisa assegurar a inclusão, a igualdade, a experiência inédita que a gente está vivendo. Ele não vai conseguir atender de forma igualitária, inclusiva, todos os brasileiros que estão sem aulas, que são 210 milhões de habitantes. A gente tem 54 milhares, então, com o ensino que está acirrando essas desigualdades. Recomendo muito a leitura desse artigo do Nexo, né? De novo, interessante que vocês poderiam usar também na redação, que é o Marco Civil da Internet. Eu já falei dele para o pessoal do CUJ, são da manipulação do comportamento de dados na internet, coisa de internet, né? Então, eu sou o adivinhador dos temas, até parece. Mas que o serviço de conexão à internet ele é universal. Então, existe o I, que é o Marco Civil da Internet, ele estabelece que o acesso à internet é um serviço essencial para o exercício de débito, né? Se ele estiver devendo. Só que pública, como que a gente está vivendo, permitir com que o acesso à internet de alguém que está devendo é danoso, por tudo que vocês trouxeram aqui, né? E aí, essa organização Intervozes e o Ministério da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, para solicitar que fosse telefonia, inclusive daqueles que ficaram inadimplentes por causa dessa crise econômica. Ela está acompanhando e sendo aprofundada com a pandemia, tá bom?
E ele tem essa normalização. A crítica do EAD, ou seja, não tem problema você normalizar o EAD, mas o problema é você normalizar isso, substituindo esses processos educativos presenciais, lembrando que a educação é um processo histórica do nosso país, porque são desigualdades educacionais. Isso, bom, vocês sabem, né? E aí, trazendo aquilo que eu disse também, aqueles que apostam em ensino à distância como forma de baratear a educação básica e superior no futuro, isso poderia ser utilizado. Por outro lado, dentro do nosso tema, para fechar, esse momento que a gente vive, ele é único para as que são fundamentais para a formação. Por exemplo, a solidariedade não é como elas não devem, elas atividades complementares que sejam lúdicas, informativas e conscientizem, entendeu? Para estimular as crianças. Então, a gente conversar com essas crianças, estabelecer com elas na conscientização dessa comunidade sobre a importância das medidas sanitárias de prevenção do Enem. E, além disso, tem esses governos, né, eles não estão respeitando as questões das diferenças das escolas indígenas, que não vão se adaptar a esse meio tecnológico, não vão ter acesso, às vezes até culturalmente não querem ter o acesso. Pessoas com deficiências, como vocês trouxeram também, porque ela não assegura, de novo, aquela universalidade do direito à educação. Isso atenta contra a educação pública que está assegurada para... Esse é o último, prometo. Nada vai substituir essa relação aluno-professor, tá? Porque depende disso. E aí algumas propostas que eu poderia falar para você, falou no chat em algum momento atrás, mas a gente precisa de diretriz, a gente precisa padronizar o calendário escolar em todo o Brasil, né? Mais ou menos um mês atrás, com a Priscila Cruz, ela é presidente da ONG Todos pela Educação. Assistam esse Roda Viva, todos os intercalços que eles estão vivendo, né, até a educação, e ela conta um pouco da insanidade que é aquele lugar, porque é uma ONG muito forte no Brasil que luta por isso. E uma das coisas que ela coloca, que eu achei muito interessante, que vocês poderiam... Sistema Nacional de Educação. Da mesma forma que existe o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, a gente tem isso no Brasil. Isso é um dos problemas da educação no Brasil, é a falta desse sistema que direciona, né? Mas a gente precisa de um direcionamento, a gente precisa de uma diretriz. E só isso, o Daniel Carlos, não, ele foi candidato a senador, mas ele é professor da Faculdade de Educação da USP, ele traz um artigo que ele fala assim, que a gente é um país que está se arriscando a sair excluído, né? Isso é fato. A gente vai sair dessa pandemia, embora com todas as reinvenções que a gente conversou hoje, mas a gente vai sair educacionalmente mais excluído, né? Mesmo com essa assessor, né? Mas aí, terminando com essa parte que o Wilson trouxe, historicamente, a gente viu que a educação ela sempre foi um elemento importante para a gente conseguir recuperar os países após muito bem, isso eu não vou me aprofundar mais, né? Se a gente pegar os contrastes, né, sempre após guerras, pandemias, né, a Idade Média, a gripe espanhola, outras pandemias, sempre aí do países e o mundo de uma forma geral. Então, após a pandemia, o que a gente pode ter? A gente vai ter essa revisão da dinâmica urbana, dessa hiperglobalização inevitável, tá? Inevitável, porque eu não sei se vocês estão acompanhando, mas o experimento volta até 2022, 2023. Isso se não aparecer outra pandemia, que já tem previsão de que a próxima pandemia vai aparecer na Amazônia, não sei se vocês indo lá, né? E essa pandemia de coronavírus que a gente vive esse ano, ela foi prevista em artigo no New England, que é uma das maiores revistas internacionais de medicina científica do mundo. Ela foi prevista em janeiro de 2019, de que a gente teria uma pandemia de coronavírus se não fossem tomadas atitudes como... Olha só, um ano depois, a gente está vivendo o que eles previram. Aqui a USP, ela traz, só rapidinho, esse negócio, né, que é só falando que esse letramento digital que eu falei antes para vocês, né, não vou ler que não faz sentido, mas o letramento digital, né, ele é um desafio político, são das pessoas digitalmente. E aí já fica de dica de gramática também, fazendo um pouco de integração aqui, quando vocês escreverem na redação, porque acho que evidentemente se cair um tema desse online, a forma certa de escrever é com hífen, tá bom? Se vocês escreverem online sem hífen, eu acredito que é muito difícil o corretor tirar nota, mas dentro do português, o certo é com hífen, tá bom? Fica a dica aí para vocês não perderem notas de bobeira. A Argentina suspendeu toda a avaliação de notas das escolas do país e ela disse que ia redistribuir todos os conteúdos desse ano letivo, que eles não estão preocupados em perder um ano letivo, né? Em 3 anos, né? Desse ano, 2021, e se precisar em 2022. E aqui é aquilo que eu disse para vocês, né? Que a gente não vai voltar igual, porque lá, as aulas quando voltarem, quando voltar a outra metade vai no outro, algumas aulas vão ser mistas, aquele ensino híbrido, né? Então a gente está entrando num novo contexto. É cansativo viver a história, realmente. Porque ele traz, né, 4 especialistas, um deles eu falei aqui para vocês, que é o Daniel Cara e a Priscila Cruz também, que eles disseram que eu queria para terminar disso, que eles falam quais são as mudanças mais profundas que podem surgir nessa educação depois da pandemia. Primeira coisa, como eu falei, que é o desenvolvimento do ensino híbrido. Ou seja, a gente vai ressignificar, na verdade, a gente vai ressignificar o valor da sala de aula, né? Que não necessariamente cumprir uma carga horária ou dias letivos é o principal. Isso não quer dizer que as pessoas precisam ser pensadas por educadores, e não pelos burocratas da economia, né? A educação, assim como a saúde, não pode ser mercantilizada. Como heranças, né, principais também vão passar tanto pelo uso de ampliado e adequado da tecnologia, quanto a como a gente comentou aqui também, aquela importância da escola como protetora social das crianças, né? E vai ter uma retomada da perspectiva pedagógica também. Beleza. Essa frase, eu li na live que eu fiz com o Lucas, do cursinho Médio Acesso, não sei se todo mundo viu, acho que não, mas eu acho que vale muito a pena ler ela, se o meu computador voltar, que eu acho que ele travou. Tá aparecendo para vocês, tá, né? Assim, Victor.
Essa frase, ela resume tudo, assim, tipo, antes de eu passar, tipo, de sugestão, assista esse filme, assista esse negócio, que eu já acabei, tá, gente? Só passando sugestão. Essa frase, ela resume tudo que a gente disse, tá? É de um livro, são esses dois autores, Lef Freire, não é o Paulo Freire aqui, eu acho, é uma mulher, acho, aqui que escreveu isso, mas ela diz isso, acompanha aqui comigo. Estamos diante de um aparente impasse, mas com duas opções de saída. Ou toda educação é presencial, incluindo a educação distante, ou toda educação é distante, incluindo a presencial. A opção por uma ou outra das alternativas é meramente uma questão terminológica. Pode-se postular tranquilamente que não há qualquer possibilidade teórica de haver dois tipos de educação. Distante ou presencial, ela será sempre mediada por instrumentos físicos e psicológicos. Eu acho o período dessa obra, desse livro, profundo, né? Porque ele traz tudo isso que a gente discutiu aqui hoje. Acho que ele fecha a nossa discussão, ganhou, tá? Eu não vou dar chocolate porque a gente não pode se encontrar, é claro, eu brincando, mas é isso daqui, tá? Não existem duas educações, gente. Existe uma educação de relacionamento, de relações. Ó, de sugestão para casa, para estiverem, podem procurar no YouTube, mas enquanto vocês tiverem slide, é só clicar aqui que vocês vão ter acesso. Aqui ainda, o podcast lá que a Mária comentou, tá? Esse podcast, acho que o que a gente discutiu aqui hoje foi muito mais rico de todas essas coisas que vocês vão ter acesso. Por exemplo, esse vídeo que a gente assistiu, que eu acho que vale super a pena vocês verem. Um deles eu quero reforçar, tem esse daqui, né? Mas o que eu quero reforçar é esse daqui, o cursinho aqui, o Cuja, da Unifesp. E ele fez esse teste, ele foi diretor-geral por 6 anos, acho. 4, né? acho. No Cuja 4 anos Foi atrás, 4. ele tava. Foi. 4? É. Não, isso daí. Ele fez esse TED em que ele fala essa questão do quanto que uma oportunidade ela consegue ter esse poder de transformação, né? E aí ele citou como exemplo o Cuja, né? Que é um projeto de extensão, assim como todos os outros que existem aí, os cursinhos populares de forma geral, medicina, médio acesso, todos os outros que vocês citaram e vocês fazem parte, né? E que a educação, ela pode trazer, né? Ela pode ampliar, ela pode construir a vida das pessoas. Vale muito a pena ver esse TED dele, é bem, bem interessante. São vários. Tem do Átila, que está bem alta, né? Do Átila e a Marina, o biólogo, está bem alta na mídia agora sobre o coronavírus, que ele fala um pouco sobre isso, qual é a educação para o futuro, quais são os métodos educacionais que a gente vai ampliar. Fica aí de acesso para vocês. Tem alguns filmes também que retratam o valor da educação que vocês poderiam assistir, né, nesse período, como lazer, e ao mesmo tempo, se cair um tema desse, usarem para citar numa redação como argumento. O próprio Ministério da Educação, em 2017, ele fez um documentáriozinho falando sobre educação à distância. Por isso que eu acho que esse tema vai aparecer. Ele pode até ser que não apareça esse ano, gente, mas vai aparecer ano que vem ou daqui 2 anos. Com certeza, a educação à distância vai aparecer. Educação em casa, homeschooling, porque o próprio Ministério da Educação, o próprio governo vem mostrando isso, né? Então, ano passado, em fevereiro do ano passado, a Cultura fez o Jornal da Cultura fez uma reportagem de quase meia hora falando sobre o crescimento do ensino à distância. E para terminar, de fato, eu termino com essas 3 frases. O Yuval aqui, Harari, não sei o que fala, que a Olivia trouxe pra gente, né? Ela citou um trecho dele. Tem um trecho também que ele fala, né? Bem simples a frase, mas ele fala que toda crise é uma oportunidade. É uma frase bem simples, mas que tem um significado enorme. O Boff, né, o Leonardo Boff, que daquele artigo, né, que ele fala também em relação a isso. Tempos de crise como o nosso, de passagem de um tipo de mundo para outro, são também tempos de grandes sonhos e utopias. Então, a crise é de fato uma oportunidade, é de fato sonho, é de fato utopia que a gente consegue usar. E claro, né, não podia deixar de trazer a frase de uma pessoa assim que representa e empodera surpreendentemente as mulheres, a Malala. E a educação, né? Acho que ela tem esses 2 papéis sociais. É uma menina, uma pessoa que ela consegue empoderar tanto as mulheres quanto a educação. Né? Ela traz esse conceito pra gente. E é bem simples. A educação é a única solução. Ponto. Ela é o que vai garantir direito, o acesso a todos os outros direitos que existem. Tá bom, pessoal? É o que eu tinha para apresentar. Desculpa se eu me alonguei. Estou encerrando o abrir para dúvidas finais, comentários finais. Se não tiver, a gente pode. E aí eu abro para o Wilson, a Mário, o Liva agradecerem, enfim, se vocês quiserem. A Alessandra está falando domiciliar. Mas nada impede de aparecer em alguma redação da VUNESP de novo, né? Acho que é um tema que está bem alto. Bom, então, antes de eu passar para vocês, eu vou aproveitar que eu sinto muito, muito mesmo. Em primeiro lugar, a presença de vocês, né? Porque acho que sem vocês aqui, as pessoas, e agora a gente ainda está com 35, né? Surpreendentemente, a gente está com 5 horas, gente. Vocês têm noção disso? Feliz mesmo. Eu aprendi muito com vocês aqui, demais, sabe? Foi sensacional. Acho que a gente pode fazer isso mais vezes. Eu quero agradecer, que toparam fazer isso junto, né? A Olivia, principalmente por dividir comigo essa frente aqui no Cuja, né? Professora recente aqui, não teve a oportunidade de conhecer vocês, principalmente porque elas estão sendo ótimas, eu tenho visto algumas, para ajudar vocês aí nesse período. O Wilson, meu querido, porque acho que se você traz todo esse conhecimento que você passa, e que você compartilha, que você... esqueci a palavra que eu ia falar,
Mas é loucura. Mas não é loucura, era uma palavra também com as coisas e acho que ela traz bastante coisa assim. Porque acho que ela topou, assim, a Vitor, eu vou poder ficar só um pouquinho, mas eu não sei o quê, e aí caiu a conexão dela. A redação também, ela é corretora de redação aqui no Cuja, e ela coordena também a disciplina de apoio psicopedagógico, está sendo fundamental para os nossos alunos e alunas. E o Cardinale, porque ele ajudou bastante, né? Faz parte. Eu acho que o Cuja, desses 4 anos que eu tô no Cuja, as coisas a crescer mais e mais ainda foi surreal. Então, ele não tá aqui agora, mas muito obrigado mesmo. Gente, muito obrigado, muito obrigado. Eu vou me preocupem com esse negócio dia a dia, eu não adiei nem, tá? Tenta, nesse momento, se preocupar com coisas que vocês podem mudar, tá? A gente pode escrever hashtag, mas a gente não tem esse poder de mudar isso, tá bom? Setembro, ou lá em outubro, ou sendo no ano que vem, não interessa. No momento que vocês estiverem dentro do contexto de cada um de vocês, independente da circunstância, tá bom? Muito obrigado. Beijo. Abro pra vocês, Wilson, Amália, Olivia. Desculpa me alongar tanto. Eu gostaria de agradecer também, acho que foi incrível. Fez meu sábado ficar melhor. Eu que estou com o horário invertido, acordando 2 da tarde, não dormi 5, 6, 7 da manhã. Hoje eu dormi a 2 da manhã, acordei às 5h20, não consegui dormir, estava ansioso. Mas foi muito bom mesmo, fico muito feliz. Adoro ver gente, adoro ouvir gente, adoro falar sobre educação. Minha maior paixão na vida depois de medicina é a educação, se não for a primeira, antes de medicina, não sei, fico em dúvida ainda que eu gosto mais, mas fico muito feliz mesmo. Espero que vocês tenham gostado, estou com muita saudade de voltar da aula, faz muita falta, de longe é algo que faz a maior falta para mim, é voltar, ver meus amigos, claro, e também entrar na sala de aula e ver vocês, é aquilo que me motiva, é aquilo que eu sinto mais falta de tudo, mas enfim. Continuem, façam o que vocês conseguirem fazer. Isso que o Vitor falou é verdade. Tentem não se preocupar, mas claro, a gente não consegue. A gente tem crise de ansiedade, a gente tem muita coisa que envolve. Aquilo que a gente puder ajudar, vocês podem contar com a gente. E é isso, pessoal. O que vocês quiserem, vocês podem mandar e-mail para mim. Eu sempre deixo os e-mails nas aulas, no começo das aulas. E vamos junto nessa que a gente vai continuar, tá bom? Lembra, o Vitor falou isso hoje, que conhecimento ninguém tira de você, é verdade. Se você conseguir adquirir algum conhecimento ao longo dessa quarentena e conseguir fixar esse conhecimento, abrace nele. Eu acho que um momento importante, então, pensando fora do Enem, pensando fora do cursinho, é a relação familiar. Não sei como está a relação familiar de vocês, falando um pouquinho da minha, a minha melhorou muito, muito mesmo. Tive algo positivo, né, se posso dizer assim, com a pandemia. Minha relação familiar aqui em casa mudou muito. A gente está conversando muito mais, assistindo a novela das 9 todos os dias juntos, coisa que eu não fazia há tempos, quando eu chegava em casa 9 horas, não sei quantos anos, mas eu conseguia assistir a novela das 9, a gente almoça com mais tempo, conversa com mais tempo, e a gente aprende. Meu pai me ensina muito hoje, minha mãe me ensina muito. Se vocês puderem ensinar para os seus pais, presencialmente, totalmente presencialmente. E se vocês puderem aprender com seus pais, com seus irmãos, não sei, seus filhos, aprendam, conversem. E a educação foi por muito tempo difundida somente pela fala. A cultura africana difundia o conhecimento muito mais pela fala do que pela escrita, eram chamados griots. Vocês podem fazer isso também, difundam os conhecimentos, passem aquilo que você sabe. Você sempre sabe alguma coisa, seu pai, sua mãe sempre vai saber alguma coisa. Difundam, tá bom? Fiquemos juntos nessa e a gente vai sobreviver, tá bom? Queria agradecer também, eu ainda sou nova aqui, né? Tô aprendendo a lidar com essas coisas. Já tive que aprender a gravar aula e sei lá como tá sendo isso. Mas espero que vocês estejam bem também, que vocês tenham gostado de hoje. Aprendi muito também com vocês, tenho aprendido muito com os meus colegas e vocês já falaram bastante coisa, acho que é isso. É só agradecer mesmo a presença de todo mundo e desses professores ótimos que vocês têm. Gente, eu também agradeço pela participação de todo mundo. Eu agradeço o Vitor pelo convite. Eu quase não vim hoje porque eu estou escrevendo TCC, mas vai dar tempo, vai dar tudo certo. Eu não sou boa de falar as coisas para muita gente, mas acho que eu estou contemplada nas falas, né? Meu Facebook ficou aí no chat. Se alguém quiser falar comigo no particular, perguntar alguma coisa, tamo aí, tá bom? E é isso, gente. Muito obrigada. Eu também queria agradecer. Obrigada, David.
agradecer a todo mundo e pedir desculpas, porque eu tive um problema com a internet quando a gente separou as salas, inclusive eu abandonei meu grupo, me desculpem, gente, a minha internet caiu e não queria voltar por nada, eu só consegui acessar agora no finalzinho, mas eu quero agradecer muito o convite do Vitor e também agradecer por ter compartilhado o pouco que eu consegui compartilhar com a Amália, o Wilson, com a Olivia, que eu conheci agora também, que a gente ainda não teve contato, né, por conta da pandemia. E dizer para vocês que continuem estudando, foquem nos estudos de vocês, que nem o Vitor falou. Esqueçam essa ideia de, vai cancelar, vai adiar. Nós não sabemos, então continuem na rotina de vocês, estudando, porque vocês vão colher os frutos de vocês. A aprovação é o que vocês estão buscando, então não percam isso de vista, mesmo com todo esse contexto de pandemia. Já aproveito para reforçar o convite para os encontros da DAP, que estão acontecendo nas terças-feiras. Na próxima terça-feira nós teremos encontro e vai estar bem interessante, voltado para resoluções de questões escritas, na parte de exatas, então é bem importante vocês aparecerem. E agradeço a presença de vocês aqui até agora. Muito obrigada. É isso, pessoal. Muito obrigado. Fiquem bem. Como é que a gente vai sair agora? Agora a gente sai? É assim que acaba? Se vocês não quiserem sair, quiser colocar música. Vamos sair. Eu vou almoçar agora.